Hoje eu tenho bastante perguntas aí que eu fui recebendo ao longo do dia. Vamos lá então. Vamos começar porque eu recebi várias perguntas legais aqui. Vamos lá. Primeira pergunta é da Quitutes. Ela perguntou como fazer pão sovado. Quitutes, eu tenho uma receita aqui no feed do meu Instagram, onde tem a foto do pão sovado e tem a receita no passo a passo ali, tanto os ingredientes como a maneira de fazer para que você possa fazer na sua casa, beleza? E dá uma olhadinha ali, se você sentir que tem alguma dificuldade no passo a passo, manda algum direct, alguma coisa que eu vou respondendo. Às vezes eu demoro um pouco para responder, porque o número às vezes é grande de direct, mas eu respondo, tá? Vamos lá para a próxima questão aqui que eu recebi. Essa pergunta aqui, ó, quando a massa que leva mais de 100 gramas de açúcar tem que fazer esponja? Uma ótima pergunta. Acredito que não só a pessoa que fez, agora eu não lembro, mas depois eu vou descobrir quem que fez a pergunta, que eu olho o nome, tá? Acredito que mais pessoas tenham essa dúvida. Quando eu devo fazer esponja no meu pão? É pela quantidade de açúcar? É pela gramatura? Como funciona, tá? Então, assim, por que eu trabalho? Vou começar do início para poder contar um pouquinho, explicar um pouquinho o que vocês têm que analisar quando vocês vão fazer um pão, que vocês precisam fazer uma esponja. Uma esponja é uma pré-fermentação que você utiliza quando você vai fazer uma massa mais adocicada. Então, não necessariamente, se você for fazer uma massa que tenha 100 gramas de açúcar, não é somente essa informação que vai te direcionar para que você consiga fazer ou não essa esponja. É o percentual. Por isso que a gente chama sempre da fórmula do padeiro. E assim, eu vou explicar aqui um pouquinho sobre a fórmula do padeiro, mas para quem quer, depois que acabar a live, se aprofundar um pouquinho mais sobre o que é essa fórmula do padeiro, você pode entrar lá e pode fazer um apanhado das minhas informações, dos meus vídeos, que você vai aprender mais aprofundado, tá? Mas voltando então à fórmula do padeiro. A gente calcula sempre a farinha como 100% para os pães, tá? Então, a partir do momento que a gente tem o 100%, todos os outros ingredientes serão pautados a partir daquele 100%. Então, se eu tenho açúcar na minha receita, digamos que a minha receita seja de 1 kg de farinha. Então, esse meu 1 kg de farinha vai ser o meu 100%. Se eu tenho 100 gramas de açúcar nessa minha receita, 100 gramas de açúcar dentro de 1 kg equivale a 10%. Então, eu não preciso fazer uma esponja. Agora, se a minha receita for de 1 kg de farinha, que é o 100%, mas eu tiver que colocar lá 15% de açúcar, aí é equivalente a 150 gramas. Então, qual é o meu olhar inicial? Quando eu bato o olho naquilo, eu já vejo que tem 15% de açúcar e que precisa de uma pré-fermentação, porque tem muito açúcar ali. Então, o teu pão vai ficar muito carregado, ele talvez não dê conta de fazer com que o seu pão fique macio o suficiente com aquele excesso de açúcar. E por quê? Porque o açúcar é um alimento natural do fermento. A farinha tem açúcares em diferentes complexidades dentro dele, que vai ser o alimento do fermento. E quando você coloca uma carga muito grande de açúcar por fora, além daquele açúcar natural que está na farinha, é muito açúcar para o seu fermento consumir. E pode ser que ele não dê conta de consumir tudo aquilo. Por isso que faz essa pré-fermentação, essa esponja, para que você consiga dar esse pontapé inicial e fazer com aquela colônia pequenininha, que é a quantidade de fermento que vai na tua receita, fazer com que ela se multiplique, com que ela aumente, tá? Então, por isso que a gente vai calcular a esponja. Agora, digamos que você tem ali 500 gramas de farinha e 100 gramas de açúcar, nesse caso. Vai ser equivalente a 20% de açúcar. Então, não é o peso, é sempre em relação a quanto de farinha que você vai colocar, beleza? Vamos lá então, o pessoal que tá mandando perguntas aqui, eu vou primeiro começar com as perguntas de quem foi deixando durante o dia, tá? Depois eu volto para poder dar uma olhadinha que consigo responder hoje, beleza? Vamos lá, acerta ele, fiz 2 vezes e não ficou com aquela casquinha. Foi uma jogada assim de, eu não sei exatamente qual pão que a pessoa está falando, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre pães com casca crocante, que acredito que seja mais ou menos nesse contexto, né? Pães com casca crocante e miolo macio, muitas vezes as pessoas erram quando fazem de primeira. E não sinta-se mal por isso. Ninguém acerta de primeira. Se algum padeiro olhar para você e falar assim, eu acertei na primeira vez que eu fiz, é mentira, né? Eu não fiz certo. Eu conheço inúmeros outros padeiros que não fizeram certo. Porque é um pouco complicado de você pegar a mão. A partir do momento que você entende
como que a sua farinha se comporta, o seu fermento, o seu forno, você vai entendendo e vai corrigindo esses defeitos, esses problemas, e vai achando a melhor solução para o seu pão. Então, a melhor forma de você encontrar a melhor casca para o seu pão é fazendo pão. Então, não tenha medo de errar, não tenha medo, porque assim, mesmo que não dê certo o seu pão, pão é sempre pão. Nem que não seja o pão mais lindo, com a pestana mais maravilhosa do mundo, com a casca mais crocante do mundo, que de repente tenha ficado muito endurecida, não tem problema. Vai dar pão, vai dar para comer igual, e aí você vai identificando o que está acontecendo ali dentro, o que você pode mudar, vai mudando uma variável por vez para que você consiga trabalhar, beleza? Ver se o fermento agiu bem, ver o pão bem bonito e saboroso. Esse é o seu maior desafio, né? Então assim, o fermento, o levain, né? Vamos começar pelo levain, porque o fermento biológico ele não é tão complexo de se controlar como um fermento natural. Então, se o fermento agiu bem ou não, primeiro você vai ver como que ele está se comportando no crescimento. Deixa eu pegar um papel aqui, que eu sempre tenho uns papeizinhos perto de mim aqui. Vou fazer um desenho aqui para que vocês possam entender, tá? Que eu acho que isso vai facilitar bastante. Aqui, desenho 1, tá? Aqui, você alimentou o seu levain, fez a marquinha. Ele tá aqui, bonitinho, tá? Esse é o momento da alimentação. Eu não vou nem escrever, porque senão vai ficar espelhado, vocês não vão entender. Mas eu vou desenhando ele aqui, tá? Aí ele vai crescendo. Vamos lá. Ele cresceu, mas não chegou a dobrar de volume ainda, tá? Tá crescendo, você tá percebendo que ele tá crescendo, tá? Bora lá, bora pro outro desenho. Aí ele começou a crescer, e aí eu vou fazer uns desenhos aqui, vocês vão achar a coisa mais linda do mundo, meu desenho. Aqui, ó, tá vendo? Que em relação ao primeiro desenho, esse aqui praticamente, ó, ele dobrou de volume e você já começa a perceber dentro dele algumas bolhas de fermentação, alguns resultados de que teu fermento tá funcionando, tá vivo ali, tá? Vamos fazer o outro desenho aqui, então. Então, você vai cuidando, você tem que controlar o crescimento do seu fermento para você entender quando é o momento certo dele poder fazer, de você fazer o pão com aquele fermento ou não, tá? Aí, vamos lá, vamos fazer um outro desenho aqui, que isso aqui vai ficar bem interessante. Que aí, isso é uma dúvida, acho que meio geral das pessoas, assim, de quando que eu vou conseguir usar o meu fermento, né? Tá vendo aqui, ó? Nossa, ficou super desenhado isso aqui, né? Tá vendo que aqui, ó, ele cresceu, mas ele começou a fazer uma barriguinha, tipo um baloadinho. Deixa eu fazer um desenho melhor aqui, ó. O desenho não, só fazer um fechamentinho aqui. Pronto. Coisa mais linda do mundo, né? Tá vendo que ele fez tipo um baloadinho aqui? O que esse baloadinho tá me dizendo? Qual a informação que ele te dá? Ele tá te dizendo que o teu fermento tá crescendo, tá forte, mas ele não está no pico ainda. Ele não está no momento de ser usado. Vamos pro próximo aqui. Aqui, vou fazer até uns desenhos aqui para vocês poderem entender. Tá vendo que a próxima, ele deu uma baixada? Tá vendo que aqui ele fez tipo como se fosse uma barriga? E aí várias bolinhas grossas, grandes. Se vocês forem depois, não saiam agora daqui, tá? Mas depois vocês deem uma olhadinha no feed para vocês verem as fotos que eu posto dos meus fermentos, tá? Então lá tem uma foto de um fermento cheio de bolha bonita e tá com uma barriguinha em cima. Se vocês olharem aquilo ali, não é o momento de usar o fermento, tá? Ele tá lindo, tá poderoso, mas não está no momento de ser usado. Quando ele alinha novamente e deixa de ter essas bolhas gigantes e começa a ter pontos, como se a massa estivesse ficando mais... como se ela estivesse começando a querer regredir, esse é o momento de você usar, tá? Então, tá vendo aqui, ó? Fiz alguns desenhos para vocês poderem entender. Andressa, quantas horas isso leva para acontecer? Não sei. Porque isso vai depender da temperatura ambiente que você tá, da farinha que você alimenta o seu fermento, da água que você alimenta, a temperatura da água que você coloca também no seu fermento. Então, se eu te falar em tempo, eu tô sendo equivocada com você, porque você pode estar numa temperatura completamente diferente da minha. O meu fermento reage de uma forma no inverno, completamente diferente do que ele reage no verão, tá? Então, esse é o comportamento que vocês têm que buscar para que vocês consigam entender como que o fermento de vocês está bom, beleza? Aí o pão vai ficar bonito, vai ficar saboroso, não vai ter acidez demais no teu fermento, beleza? Fiz assim um resumo para tentar facilitar um pouquinho, tá? Vamos lá então. O xilitol pode aumentar a doçura sem desregular o ponto da massa? Vamos lá, então deixa eu explicar um pouquinho para quem está aqui sobre o que é o xilitol. O xilitol, ele é um açúcar, a gente até pode chamar ele de açúcar natural, né? Porque ele é extraído geralmente do milho, é extraído também de ameixa. Algumas empresas fazem extração do xilitol da ameixa, né? Porque tem bastante açúcar.
É um açúcar que dentro do índice glicêmico, o que é o índice glicêmico? Você tem o açúcar da cana, você tem lá, digamos, um dulçor elevado e um índice glicêmico altíssimo. Se uma pessoa diabética for consumir aquele açúcar, vai ter problema. Aí entra o xilitol. O xilitol tem em torno de 10 vezes menos índice glicêmico do que o açúcar da cana. Então, até um diabético, dependendo do nível da diabetes, ele pode consumir o xilitol. Mas o dulçor do xilitol não se perde em relação ao dulçor do açúcar da cana. Então, se você for substituir isso dentro de uma massa de pão, você vai ter um preparo tão adoçado quanto se fosse um açúcar da cana, porém, ele tem uns detalhezinhos porque ele vai alterar um pouquinho o resultado do seu pão, tá? Ele vai ressecar um pouco mais a sua massa, tá? Porque é um açúcar um pouquinho diferente. Ele não tem essa mesma pegada da cana. O açúcar da cana, ele é mais hidrófilo. Ele consegue pegar a umidade externa. O xilitol, ao invés dele só pegar a umidade externa, ele pega a umidade externa e já resseca rapidamente. E em grande excesso, o que é esse grande excesso? Se você consumir, digamos, mais do que 60 gramas de xilitol por dia, você pode ter problema até de desconforto gástrico, sabe? Inclusive, quem tem sensibilidade a produtos lácteos, a produtos com glúten, for consumir o xilitol, vai sentir um desconforto. Não tem glúten e não tem lácteos dentro do xilitol, mas ele dá um desconforto nesse grupo e ainda não se entende muito bem o porquê que acontece, tá? Mas o ponto da massa em si, tá? Sova, não vai se alterar, tá? Mas em questão de sabor, eu não gosto muito do sabor final do xilitol no retrogosto. Quando você coloca o pão na boca, quando você faz com xilitol, você não sente tanta diferença. Quando você termina de engolir, você sente aqui no fundo, assim, da garganta, um sabor diferente. Ele não tem o mesmo sabor de adoçante, como aquele stevia, por exemplo. Ele é um pouquinho diferente, só que mesmo assim, não é algo que eu gosto de consumir, tá? Vamos lá, então. Eu tenho mais perguntitas aqui. Um pão com recheio de chocolate. Posso usar chocolate em barra picado? Pode usar sim. Só que aí você tem que cuidar só para você não deixar aquela barra picada tão pedaçuda, tá? Para que no momento que o teu pão estiver crescendo, aqueles pedaços não sejam impeditivos para o seu pão crescer e não corte o glúten da sua massa, não aconteça nada, beleza? Mas pode ser feito sim. Vamos lá, então. Quando dizem fermentou 17 horas, quando começa essa contagem de tempo? Já na autólise? Não. A contagem de tempo da fermentação é no momento que você fez a modelagem final do seu pão e levou para a fermentação, tá? Esta é uma maneira que muitos padeiros levam em consideração e a maneira que eu calculo. Quando eu falo que a minha massa levou 17 horas para fermentar, é a partir do momento que eu fiz a modelagem final e levei lá para a geladeira para fermentar. Existem alguns pães que eu faço a modelagem um pouquinho antes de levar ele a assar. Eu deixo ele na geladeira, fermentando na caixa. Então, eu calculo, a partir do momento que eu deixei ele descansando numa caixa, cobertinho, fechadinho, com plástico filme lá na geladeira, a partir daquele momento que eu começo a calcular o tempo da fermentação, tá? Então, aí seriam as 17 horas. A autólise ainda é um processo prévio, ainda não é considerado, tá? Salto de forno é um desafio. O salto de forno acontece quando você fermenta o seu pão num tempo adequado, você consegue levar o seu pão para o forno e ele dá um salto bonito. O que é esse salto bonito? Você levou o pão para o forno no momento certo, ele estava ainda precisando fazer a finalização da fermentação e ele deu essa finalização da fermentação lá no calor do forno. Por isso que forno para assar pão tem que estar aquecido, previamente aquecido, porque é esse calor que vai dar a última crescida no seu pão, que a gente chama de salto de forno, tá? Então pode ser que seja um desafio, e muitas vezes, por exemplo, se você for fazer na sua casa um pão com fermento natural, aqueles pães mais rústicos, se você não tem o teu forno super aquecido, não tem de repente uma pedra, ou não tem uma panela para que você consiga colocar o seu pão ali dentro, o seu salto de forno pode ser comprometido sim, porque ele tem um comportamento diferente, tá? Vamos lá olhar, eu tenho mais perguntas aqui. O que fazer para deixar o pão fofinho? Na verdade, qualquer tipo de receita de pão, você consegue deixar um pão fofinho. Mesmo os crocantes por fora, eles ficam fofinhos por dentro, eles são macios. Você consegue apertar o seu pão e soltar e ele volta. Isso significa que ele está fofinho, que ele está macio por dentro, tá? Qual é a principal necessidade? Se você está sovando o seu pão e a sua massa está endurecida,
Massa endurecida resulta em pão endurecido, que não vai ficar fofinho nem com reza na vida. Pode ser, inclusive, que você coloque manteiga, que você coloque qualquer tipo de outra gordura, mas se ele não tiver hidratado o suficiente, ele não vai ficar fofinho. Então, tem até um vídeo que, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, tá disponível, vai ficar disponível aí pra vocês, tá? No link da minha bio, que é o linktree/pão sem segredo. Vocês clicam lá, vai ter um pão que eu fiz no passo a passo e eu mostrei bem essa questão da massa, onde eu aperto a massa e mostro, ó, massa fofinha. Essa massa tá fofinha, fica legal, vai dar um pão fofinho depois, tá? Então, assim, é um vídeo de uns 17 minutinhos que vocês podem, e é do passo a passo para vocês poderem fazer o pão na casa de vocês. Mas não saiam daqui agora, porque vocês vão poder olhar isso depois lá, tá? É um vídeo que vai ficar disponível para vocês. Então a massa é o tchan, tá? Qual a proporção ideal de açúcar para uma massa doce? Seria melhor usar o xilitol? Proporção ideal de açúcar para uma massa doce. As massas doces, consideradas massas doces, têm percentuais de açúcar acima de 15%. E aqui entra aquela situação que eu comentei sobre a esponja. Massas doces com percentuais acima de 15% de açúcar, referente ao peso da farinha, tá? Aí você tem que fazer uma pré-fermentação. Aí seria melhor usar o xilitol? Se você busca um baixo índice glicêmico da massa, pode usar o xilitol sim, tá? Só que sempre testando a questão de dulçor. Eu, Andressa, sinto que o xilitol acaba sendo assim um pouquinho mais doce do que o próprio açúcar da cana. Mas a maioria das pessoas acha que não, que tem o mesmo nível de dulçor. Então vai depender muito do paladar que você tem, né? Pode ser que você possa substituir e você não sinta diferença, tá? Às vezes vale a pena você fazer a tentativa, porque se você tem algum problema com alguma intolerância, algum problema diabético, vale a pena você testar o xilitol para que você consiga consumir aquele pão, tá? Você aprendeu a fazer pães com a ajuda dos livros e cursos ou mais com livros e com as técnicas? Bem, eu fiz curso de gastronomia e eu tive só um bimestre de panificação no curso de gastronomia que me deixou com mais dúvidas do que sanou as minhas dúvidas. Então eu fui em busca de informações. Primeiro, eu comprei livros e percebi que somente os livros, dentro daquilo que eu buscava, do nível de profissionalismo que eu buscava, ele não seria sanado para mim. Aí eu busquei cursos presenciais para buscar tirar as minhas dúvidas. Então, eu já levei dúvidas para os meus cursos, tirei dúvidas com os meus professores, mas gerei mais dúvidas também, porque a maioria dos cursos presenciais hoje em dia são trabalhados com maceiras, com fornos de lastro, que custam lá 30, 40 mil reais, que ninguém vai ter em casa um forno daquele, uma maceira para poder fazer um pãozinho, né? Então eu chegava em casa, os pães não davam certo, da mesma forma que davam certo na escola. Então eu tinha dúvidas, e aí eu comprei mais livros, mais aprofundados, e aí, depois de todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos, os livros fizeram mais sentido para mim. Tá? Então, assim, eu gosto muito de livro, eu tenho muito livro, e eu gosto sempre de dar dicas sobre livro, tem bastante livros aqui no feed, que eu gosto de dar dica para quem tá em casa e quer aprender mais, dá para fazer bastante coisa, tá? Livros são sempre muito bem-vindos. Vamos lá que eu tenho mais perguntitas. Para fazer pão com farinha integral, tem que ser 100% integral? Ó, essa é uma pergunta legal, porque no Brasil, às vezes a gente se engana um pouco em relação a isso, tá? Quando a gente fala o pão é 100% integral, ele é 100% integral. Se você fala pão integral, não necessariamente ele é 100% integral, porque nós não temos uma legislação, uma norma que obrigue que a gente coloque que ele é um pão semi-integral se ele não tiver 100% de farinha integral. Então, se você fala que o teu pão é integral e tiver 30% de farinha de trigo integral, ele pode ser chamado de pão integral sem problema. A norma brasileira não te obriga a mudar a nomenclatura. Agora, eu acho super legal quando você faz um pão 100% integral, que você fale que ele é 100% integral, porque daí sim você está diferenciando o seu produto. Porque se é somente integral, ele pode ter essa 10% de farinha integral, 15, 20, 30, tá? Não necessariamente tem que ter o total do percentual do pão, da farinha, tem que ser integral mesmo, tá? Essa é uma falha, na verdade, né? Que a gente tem na nossa legislação, mas acontece. Qual a função do Baneton além de deixar o pão bonito? O Baneton, ele tem a função de puxar o excesso de umidade e de controlar o crescimento da sua massa.
Quando a gente usa um Baneton numa massa, a gente usa em massas geralmente mais hidratadas. Então você precisa, se você for deixar aquela massa crescer aleatoriamente solta, sozinha, o que que acontece? Ele vai desmanchando, ele vai caindo, desestrutura o seu pão. Então ele é uma parede de contenção para o crescimento da sua massa, mas ele é também, ele retira o excesso da umidade e estrutura seu pão, tá? Então assim, o Baneton ele serve para várias coisas. Tanto que a gente, quando vai trabalhar com Baneton, a gente não passa farinha de trigo nesse Baneton, porque senão a umidade que está naquela massa vai se colar dentro do Baneton com a farinha de trigo, porque a farinha de trigo desenvolve glúten. Se você coloca uma massa úmida ali, ele vai transferir essa umidade, tá? Então a gente coloca farinha de arroz, ou coloca touquinha de cabelo, sabe aquelas touquinhas descartáveis que a gente usa? A gente pode colocar pano de prato bem limpinho, pode colocar uns paninhos que a gente manda fazer na costureira mesmo, sabe? Que ficam bem certinhos do tamanho do Baneton, aí você consegue lavar e sempre usa para o mesmo fim. Então, você consegue usar para várias coisas, tá? Quero aprender a conta da porcentagem de água. Tenho a farinha rosa branca, ela tem 5,3 gramas. Esses 5,3 gramas eu acredito que seja perante 50 gramas de porção, né? Então, assim, como que você vai calcular? Não tenho nenhum pacote de farinha aqui para poder explicar, mas eu tenho aqui no feed do Instagram e tenho no meu canal do YouTube um vídeo bem explicadinho, onde eu pego o pacotinho da farinha, explico de que maneira que você vai quantificar. A rosa branca, na região sul aqui, eu nunca encontrei em lugar nenhum. Mas eu já trabalhei com rosa branca em outros estados que eu já estive presente, tá? Em cursos que eu já fiz. A rosa branca responde muito bem, tá? Tanto a pães do dia a dia, como pães mais rústicos que você queira fazer, pães com fermentação natural, pães com fermento natural, que a gente acaba falando fermentação, mas todos são com fermentação natural, né? Mas ele trabalha e responde muito bem. Então, assim, faça testes na sua casa. Que tipo de teste, Andressa? Pega 50 gramas da sua farinha, 30 gramas de água, hidrata aquela massa e veja como ela responde. Veja se ela fica pegajosa demais, se ela fica seca demais. O que isso vai te dizer? Se ela ficar muito pegajosa e você colocou 30 gramas de água para 50 gramas de farinha, você está hidratando com 60% de hidratação ali. Se você colocou 60% de hidratação e ficou pegajosa, significa que é uma farinha meio frágil, você precisa dar uma recuada. Se você colocou esse 60% de hidratação e ele ficou uma massa mais sequinha, você pode dar um passo além na hidratação, tá? E eu sempre faço teste em casa, gosto sempre de ir descobrindo as coisas que conforme elas vão se identificando. Qual livro você me indica? Quero um livro que fale de levain. Olha, um livro que eu acho assim, que é o mais completo, que vai do mais básico até o mais avançado, que é do Michel Suas, que é Panificação e Viennoiserie. Esse Viennoiserie se escreve Viennoiserie, tá? Dessa forma. Você pode procurar por Michel Suas. É um livro traduzido, tá? Então ele fala do básico, dos equipamentos, fala de tudo. É um livro que pode te gerar um pouco de dúvida, de cara, no começo, no primeiro contato, mas ele é um livro bastante esclarecedor, tá? Para mim, eu acredito que é o livro mais completo, foi o primeiro livro que eu comprei e foi o que me levou para outros níveis também. Depois dos outros cursos que eu fui fazendo, fui agregando as informações. Mas ele é um livro que explica tudo, tá? Muito legal. Baita livro. Vamos lá. Qual o tamanho do Baneton para pão de 500 gramas? Não tenho nenhum Baneton aqui do meu ladinho para poder te mostrar, mas eu posso postar depois, fazer uma postagem específica com padrões de Baneton para tipo de massa, para quantidade de massa, para que vocês consigam se familiarizar. Porque assim, de cabeça passa toda a lista para vocês, eu não lembro. Eu tenho alguns Banetons já que eu já me habituei e vou sempre testando, assim, sabe? Mas depois, essa é uma informação que eu posso passar, beleza? Vamos lá. Meus pães cresciam muito bem, pois já não cresce mais. Faço a mesma receita de sempre. Se você faz a mesma receita de sempre e ele não está crescendo, você tem que pensar se os ingredientes são os mesmos de sempre. Se você tiver mudado a farinha na sua receita, a sua receita pode ser a mesma de sempre. Mas o fato de você ter mudado um ingrediente, você já mudou uma variável. Então, o comportamento daquela receita vai ser diferente, tá? Então, analisa quais são os ingredientes que você está utilizando aí. Se você alterou um ingrediente, o teu resultado também pode ser alterado, tá? Michael, você faz pão de ló? Michael foi meu aluno em Cascavel. Pão de ló, claro que eu faço. Eu sei que você está me sacaneando, mas o pão de ló, gente, é uma massa maravilhosa, né? Como eu fui confeiteira, eu faço sim.
Jeff, uma vez fiz um panetone seguindo passo a passo, mas na hora da fermentação ele não cresceu. Mesmo ficando pesado, ficou gostoso. Será que foi por conta da manteiga? Já que coloquei a manteiga por último. A manteiga realmente tem que ser por último, tá? Qual é o detalhe do panetone? Você não pode... Obrigatoriamente, um panetone tem que ter uma pré-fermentação, uma esponja, tá? Obrigatoriamente. Tem que ser feito. Porque senão você não dá conta. Aquilo que eu falei antes para vocês sobre o fermento não dar conta do excesso de açúcar. Se você pega uma receita que tem um monte de açúcar, um monte de ovos, um monte de gordura, que é o caso do panetone, você pode colocar uma carga enorme e fechar, pesar a tua farinha, pesar o seu fermento, a ponto daquilo não conseguir crescer. A ordem dos ingredientes é muito importante, sim, e a manteiga realmente tem que ser por último, mas você também não pode colocar a manteiga toda de uma vez. Você tem que ir colocando a manteiga aos poucos para que você consiga manter a estrutura desse panetone. Aí ele vai crescer sim, mas ele pode demorar um montão de tempo mesmo. E também é normal que isso aconteça, tá? Vamos lá aqui. Aninha, aqui todos os dias com pão caseiro. O seu pão de forma faz sucesso aqui. Que massa. Oi, Bruno, tudo bem? Esse pão de forma que a Aninha falou, que é o pão que eu falei para vocês, que eu tenho disponível no link da minha bio, em vídeo, no passo a passo, para que vocês façam na casa de vocês, tá? Não precisa ir lá agora para olhar, porque ele vai ficar disponível para vocês poderem fazer depois, beleza? Gostaria de saber qual é o fermento ideal e a massa também. Sônia, essa é uma pergunta muito ampla e eu vou dar uma resposta que consiga contemplar de alguma maneira essa sua pergunta, tá? Então, assim, qual é o fermento ideal e a massa? Pães rústicos, que agora está bem no auge, no sucesso de fazer aqueles pães rústicos mais alveolados, com cascas crocantes, miolos macios. Eu gosto bastante de fazer com fermento natural. Não significa que ele não possa ser com fermento biológico. Pode ser também, mas o resultado com fermento natural é melhor, tá? Agora, pães macios, eu prefiro fazer com fermento biológico. Pães como brioche, pães como panetone, o sabor e a textura com fermento biológico, eu, Andressa, acho melhor. Dá para fazer com fermento natural? Claro que dá. Só que eu prefiro pães mais crocantes feitos com fermento natural, pães mais macios feitos com fermento biológico. Eu gosto do resultado final, tá? Isso é uma obrigação, uma obrigatoriedade? Não, tá? Isso é uma maneira que você pode trabalhar. Sendo que o fermento cresceu bem, mas ao fazer a massa não obtive um bom resultado. O seu fermento pode ter crescido bem, Evanilde. Pode ter crescido bem, só que ele pode não ter estabilidade suficiente, tá? Então, assim, ó, a hora que ele chega nesse último aqui, ó, nesse último estágio, ele não pode chegar aqui, ó, digamos que ele se alimentou aqui. Passou uma hora, ele chegou nesse estágio aqui. E de repente ele começa a desmontar rápido. Significa que ele não tem força, ele só tem força para crescer, mas ele começa a se desmontar muito rápido. Quando ele chega aqui, eu nem sei se eu falei exatamente essas palavras quando eu expliquei antes para vocês o desenho, mas assim, ó, chegou nesse processo aqui, em tempo recorde, ele tá super cheio de leveduras, super cheio de bactérias, todas muito frágeis ainda, todas muito jovens, e não tá estruturando seu pão e ele vai cair. Vai acontecer isso no seu pão, tá? Não vai estruturar. Massa de pizza faz autólise? Sove as dobras? Massa de pizza pode ser feita autólise. Eu gosto mais de fazer direto a mistura, método direto, tá? Em massa de pizza eu não faço autólise. Andressa. Mas o que eu gosto de fazer? Faço duas opções. Faço o método direto, que é a união dos ingredientes secos, com exceção do sal, depois os líquidos, com exceção das gorduras, depois o sal, por último a gordura. Esse é o método. Inclusive, na quinta-feira, na nossa live de quinta-feira, das 20 horas, lá no YouTube, eu não esqueci, gente, que nossa live da semana passada aqui do Insta deu ruim, e tava eu e a Mariana aqui fazendo pizza para vocês. Então, essa quinta-feira, eu e a Mariana estaremos de novo, além de dar uma aula explicando alguns outros detalhes, a gente vai fazer a massa da pizza também para vocês, tá? Para que vocês possam acompanhar novamente, mas aí vai ser no YouTube, tá bom? Então, aqui e essa massa de pizza que a gente vai fazer é sem autólise, tá, Marília? Assim, outra maneira que eu gosto de fazer a massa de pizza. Quando a gente faz essa massa de pizza, eu faço sem sova nenhuma, essa receita que a gente vai fazer, que foi o que eu comecei a explicar na terça-feira da semana passada, mas nessa quinta eu vou explicar de novo, e a gente vai fazer essa massa sem sova nenhuma, somente com dobras. Aí, se você quiser participar na quinta-feira, você vai verificar como que a gente faz. Outra possibilidade que a gente pode fazer, quando você tem uma farinha um pouquinho mais forte, o que é uma farinha forte? Que aguenta uma fermentação de mais de 30 horas, aí eu gosto de fazer uma pré-fermentação, faço ou um polish, ou uma pâte fermentée,
Deixo essa pré-fermentação na geladeira por bastante tempo, lá por 12, 15 horas. Depois eu pego aquela pré-fermentação e sigo fazendo a massa. Aí eu faço sova nessa massa, tá? Uma outra maneira de fazer, mas aí são com farinhas diferentes, beleza? Como identificar o peso da água na receita? Cristina, a receita, o peso da água que a gente tem que sempre partir do pressuposto. A gente parte do princípio que a sua farinha, acima de 10% de proteína, ela vai suportar, vai aguentar 60% de hidratação. Se você não sabe como identificar exatamente esse percentual de proteína, você consegue dar uma olhadinha depois aqui no meu feed. Eu tenho vídeo explicando como fazer isso. Tenho vídeos mais aprofundados no meu canal do YouTube explicando a fazer também, tá? Agora, a água, por exemplo, é o teste. Você pega 50 gramas de farinha, da farinha que você tem na sua mão, e coloca 60% de hidratação. Então, se você tem 50 gramas, você pega 30 gramas de água, mistura naquilo para ver como que ela vai se comportar. Se você percebe que uma massa fica endurecida, enrijecida, ressecada, ela aguenta mais água. Então, você pode colocar um pouquinho mais, tá bom? Então, é assim que a gente vai identificando a farinha que a gente tem na nossa mão. Nosso Brasil é tão grande que a gente não tem necessariamente como ter controle de qual a farinha que você tem aí na tua região, qual a farinha que eu tenho na minha. Então, como eu tenho aluno no Brasil todo, então eu trabalho de uma maneira bem ampla, explicando como você vai ter o domínio do seu ingrediente aí da sua região, como que na sua região você vai conseguir encontrar o melhor resultado, beleza? Qual dica de livros para pão 100% integral? Não lembro, pra ser sincera, Marília, não lembro qual livro que tem receita de pão 100% integral, porque na verdade, quando eu fiz a primeira vez meu pão 100% integral, eu fiz uma receita que eu criei. E por que que eu consegui criar essa receita? Porque depois que você entende os contextos e os conceitos de se fazer um pão, você não fica mais refém de receita. E isso é uma coisa que eu sempre ouço das minhas alunas. Ah, Andressa, eu não vou mais ficar refém de receita, de internet, não vou mais ficar refém da receita daquela revistinha. Por quê? Porque você bate o olho naquilo e você sabe se ela tá certa ou se ela tá errada. Você olha para um ingrediente e você sabe se você pode criar uma receita sua ou não. Aí, por exemplo, um pão 100% integral. Qual é a lógica que você tem que ter quando você pensa num pão 100% integral? Você tem que pensar assim, ó, farinha integral, eu tenho 3 tipos no mercado. Tem a farinha fina, tem a farinha média e a farinha grossa. O que significa isso? Farinha fina é uma farinha que tem menos pedaços do grão, porque a farinha integral é a moagem do grão todo. Se ele é bem moído, é uma farinha fina. Se ele é mais ou menos moído, é uma farinha média. Se ele é grosseiramente moído, é uma farinha grossa. Você vai lá e compra uma farinha cheia de casquinhas e vai querer fazer com aquela farinha um pão 100% integral. Se você pega aquilo e já começa um processo de sova naquela farinha, você vai ter um pão completamente desestruturado, porque você tem um monte de casquinhas ali dentro atrapalhando o desenvolvimento do glúten da sua farinha. Quando você começa a sovar, a sua farinha tende a querer desenvolver o glúten e aquele farelinho corta o desenvolvimento do seu glúten, tá? Então, você tem que pensar assim, opa, peraí então. Então, eu não posso fazer de qualquer maneira. Se a farinha integral precisa de mais cuidados, o que eu faço? Primeira coisa, autólise. Pão com farinha integral, sempre faço autólise, tá? Farinha integral, ela tem mais nutrientes. Quando você tem mais nutrientes, o seu pão tende a crescer mais rápido. Então, você tem que pensar de que maneira? Coloco menos fermento para que cresça mais lentamente, coloco mais sal, porque o meu sal, ele é um fungicida, um bactericida, controlador da fermentação, e ele vai conseguir segurar aquela fermentação e não vai deixar aquele pão crescer rapidamente, tá? Senão ele vai ficar um pão que parece uma esponjona, assim, que não vai ficar legal também. Quando você leva ele pro forno, ele cai, ele fica desestruturado, tá? Então, assim, são ideias de processos que você tem que pensar para que você consiga desenvolver isso, tá? Como adicionar purê de mandioca, cenoura ou abóbora no pão de fermento natural? Esses 3 ingredientes que você falou, a gente sempre faz purê com eles para que você possa adicionar. E isso, gente, é assim. Uma cenoura, por exemplo, que é a cenoura que é uma possibilidade de você apenas ralar. Eu faço pão só ralando a cenoura, são 2 possibilidades, tá? Só ralando a cenoura, e aí você pode secar aquela cenoura, se você perceber que a sua cenoura está muito úmida. Se ela for mais sequinha, não precisa, você pode misturar junto com a farinha daquela maneira mesmo. Ah, eu quero fazer um purê para ter um pão que não tenha pedaços da cenoura lá dentro.
Então você faz um purê, você cozinha bem aquela cenoura, ou a mandioca, ou a abóbora. Você pode assar a abóbora para que você não tenha tanto líquido dentro daquela abóbora, daquele purê final, para que você consiga agregar menos água no final, tá? Lembrando que purê, ele vai entrar como um ingrediente hidratante, mas você parte do pressuposto, aquele negócio de 60% de hidratação, você não pode ficar amarrado àquilo quando você tem um ingrediente como esse, tá? Você faz o purê, mistura com a farinha e vai colocando água aos poucos, mas sempre pesada. A tua água tem que estar pesada. Pesa lá, 10% de água, coloca. Mistura para ver como se comporta. Mais 10% de água, mistura para ver como se comporta. Purês eu gosto de colocar em torno de 30% a 40% do peso da farinha. Se minha farinha tem 1 kg de açúcar, minha receita vai ter 1 kg de farinha, não de açúcar, vai ter 1 kg de farinha, eu vou lá e coloco 300 a 400 gramas de purê. E aí eu vou completando de 10 em 10% de água, 100 gramas, 100 em 100 gramas, para que eu não perca a mão, tá? Aí chegou lá em 650 gramas, digamos, aí eu vou diminuindo a quantidade para ir acertando esse ponto, tá? Porque é um pão mais delicado. Com fermento natural ou com fermento biológico, é a mesma lógica. Quando você vai colocar o fermento depois, seja ele natural, seja ele biológico, não vai diferenciar, tá? Fiz o fermento natural, eu quero fazer uma massa de pão italiano. O pão italiano é um pão que vai malte, né? O tradicional vai malte, vai ficar para dar um sabor mais proeminente. O fermento para um pão italiano, ele tem que ter uma acidez um pouco maior, então se o teu fermento for mais líquido, ele vai deixar um pouco mais de acidez do que se ele for um pouco mais firme, tá? Quando você, digamos que você tenha feito aí, não sei, F-Nicola 33, digamos que você tenha feito um fermento proporções 1, 2, 3, 25 gramas de isca com 50 de água, 75 de farinha. Se for esse seu caso, na hora de você fazer a alimentação do seu fermento para fazer esse pão italiano, você tira uma parte daquela isca e alimenta a proporção 1, 2, 2, tá? Pega lá uma isca lá, 25 gramas, 50 de farinha, 50 de água, para você poder deixar ele um pouquinho mais líquido e ter um resultado melhor, tá? Alegria, minha aluna, pode fazer uma massa de pão misturando marcas de farinha? Pode sim, Alegria. Eu faço teste, faço sempre teste, mas eu anoto. Quando eu quero mudar alguma coisa, eu sempre vou anotando. Então, assim, digamos que eu tenha 3 marcas diferentes, eu vou fazer um blend daquelas farinhas. Pode ser, inclusive, um blend com farinha integral, uma farinha branca de uma marca nacional, uma farinha branca de uma marca importada, para você ver o resultado. Anota o que você colocou ali, para que se der um bom resultado, você sabe qual é um blend legal para você trabalhar numa próxima vez. Mas pode trabalhar assim, tá? Marília, esse eu acho que já sei qual que você falou, tá falando do livro, né? O do Michel Suas, ele está traduzido para o português, sim. Ele é um livro ótimo e ele foi traduzido. Tem algumas coisas que não tem muito sentido no livro, que você vai perceber na hora de fazer a leitura, mas que é fácil de você entender que foi a tradução ao pé da letra que foi feita errada. Mas isso aí, assim, são palavrinhas, são detalhes mesmo, tá? Mas ele é traduzido, sim. Esse livro tem no feed? Tem no feed sim, Marília. Tá lá e tem a explicaçãozinha dele. Dá para fazer um pão de qualidade com farinha com 7% de proteína? Um pão de qualidade, o que eu pego? Se eu tenho uma farinha com 7% de proteína, eu nunca fiz pão com uma farinha de 7% de proteína. O que você tem que pensar? Ele não vai aguentar longa fermentação, porque ele não tem estrutura suficiente para isso. Ele não vai aguentar alta hidratação, porque ele também não tem estrutura suficiente para isso. Ele não vai aguentar, por exemplo, um fermento natural, porque o fermento natural automaticamente ele vai precisar de uma fermentação mais longa. Então, se você quiser fazer um pão macio, fofinho, com fermento biológico, com uma fermentação curta, pode fazer com essa farinha sim, sem problema, tá? Elton, como ler o laudo da farinha para saber se ela está forte ou fraca? As farinhas nacionais não têm obrigatoriedade de dizer qual é o W da farinha. Vamos lá para o desenho de novo. O que é o W da farinha? Espera aí que eu vou fazer um desenho aqui. Vou fazer um gráfico aqui, tá? Um gráfico, tá? Só vou explicar. Digamos que isso aqui seja a extensibilidade e esse seja a elasticidade. Isso aqui é o W. Esse é um gráfico de elasticidade e extensibilidade. Se você tem uma farinha de pizza, você quer uma massa que seja mais elástica ou mais extensível? Uma farinha de pizza, você quer uma farinha que seja mais extensível, que ela tenha capacidade de se estender sem voltar com rapidez
E não uma farinha elástica que você abre e ela volta, tá? Então aqui, numa farinha italiana, por exemplo, essa informação do W está descrita no rótulo da farinha, tá? No Brasil, não, tá? Então, assim, como que eu sei qual é a extensibilidade ou a elasticidade da minha farinha? Nas nacionais, você só consegue descobrir qual é a proteína da sua farinha. E aí você vai ter que fazer teste. Então, quando você for ao supermercado e ver lá uma farinha que está escrito farinha para pizza, essa é uma farinha que você já de cara sabe que ela tem mais poder de extensibilidade do que poder de elasticidade. Vai ser melhor para uma pizza do que para um pão. Se você tem lá uma farinha para pães, automaticamente ela vai ter mais elasticidade, ou ela pode ter ali no médio, entre elasticidade e extensibilidade, batendo igual, tá? Então, assim, são muito específicas. Ainda no Brasil, nós não temos uma normativa que obrigue os moinhos a colocarem essa informação no rótulo, que seria importante para nós olharmos de cara e já entendermos que tipo de farinha é aquela para a gente poder trabalhar, tá? Então, infelizmente, não temos ainda. Vamos lá. Deixa eu só terminar de responder a tua pergunta aqui, então. Ser forte ou fraca? Para pão, acima de 10% de proteína já é uma farinha aceitável para pão, tá? Com 10% de proteína, tem farinhas orgânicas no Brasil que você consegue fazer longa fermentação de 24 horas. Um exemplo que eu posso dar é a bioorgânica, que você consegue fazer tranquilo, tá? Petra, para fazer pão de milho, qual é o procedimento? Não existe somente um tipo de procedimento. Eu gosto bastante de fazer pão de milho com aqueles flocos grandes, tá? Aqueles flocos de milho bem grandes. E eu faço um cozido com aqueles flocos grandes. E faço um cozido com água, aquele floco, hidrato aquilo. Deixo esfriar bem. Faço como se fosse tipo um purezão, assim, sabe? Uma polenta, mas eu não faço com a farinha de milho mesmo. Eu faço com aqueles flocos de milho. E deixo esfriando. Quando ela tá fria, eu misturo com a farinha de trigo branca e aí eu faço, tá? André, um abraço diretamente dentro da padaria, que massa. O André fez um curso comigo em São Paulo, padeiro massa, ó, nossa senhora, nordestino, faca na bota mesmo do pão, hein? Existe um limite de tempo para fermentação? Existe limites de tempo dependendo da farinha que você tem na sua mão, tá? Porque tem farinhas que não aguentam longas fermentações. Eu já ouvi alunos falando assim, eu tentei fazer um pão com 10 horas de fermentação e deu ruim, meu pão ficou meio molengão. Seria um caso, por exemplo, de você pegar uma farinha com 8% de proteína, 9%, ele não vai aguentar uma fermentação muito longa, tá? Então você precisa reduzir essa fermentação conforme a farinha que você tem na sua mão. Já o inverso também é verdadeiro. Se você tem, por exemplo, uma farinha super poderosa, super forte, com 13% de proteína, e for querer fazer uma fermentação curtinha, de 10 horas, vai ficar um pão ruim também, porque ela precisa de uma fermentação longa. Tá? Então não existe um tempo para fermentação generalizado. Existe um tempo conforme a farinha que você tem na sua mão. Tem receita de panetone com fermentação natural na tua bio? Não, Rose. Eu tenho receita de panetone no meu curso fechado. Tá? No meu curso fechado eu tenho receita de panetone, mas não com fermento natural. Ainda não. Mas essa já está na lista como uma atualização para os meus alunos, tá? Com o panetone com fermento natural. Que é uma coisa que bastante gente tem pedido, mas esse está no meu curso fechado, tá? Petra, pão italiano é a mesma coisa que rústico? Pode ser, porque assim, depende, você pode fazer o pão italiano tipo baguete, tá? Você pode fazer. Ou você pode fazer o pão italiano tipo uma bolinha que a gente chama, né? Eu vou falar de bolinha para não falar nomes técnicos, tá? Mas você pode fazer de várias formas. Sabe aquele pão italiano para sopa, que as pessoas fazem uma bolinha assim, que aí você vai lá e corta e coloca a sopa dentro e come? Pode ser o rústico também, tá? Elton, quero saber como interpretar o laudo da farinha. Se você quiser, por exemplo, olhar a tabela nutricional da farinha e entender como que você vai descobrir quanto de percentual de proteína tem ali dentro, eu tenho um vídeo bem específico, porque eu não tenho nenhum pacote de farinha aqui comigo agora, tá? Mas eu tenho um vídeo bem específico no YouTube, mais comprido, com mais detalhes, mas eu tenho um vídeo mais curtinho, editado, mais curto, que tá aqui no feed do Instagram, para que você possa olhar e você vai entender como que você vai perceber esse percentual de proteína, tá? Marília, o que me encantou de seguir foi sua humildade de dividir esses conhecimentos e receitas com muita dedicação. Obrigada, Marília. Deixa eu ver aqui. Apertei no lugar errado. Sempre aperto, né? Uns negócios aqui que eu não sei onde que vai. Adriana, boa noite. Os padeiros usam sempre melhoradores a 1%. Você acha ruim? Mesmo sendo os naturais, como lecitina de soja e ácido ascórbico? Adri,
Lecitina de soja eu gosto bastante, porque eu acho assim que o resultado é super natural. O ácido ascórbico também acho bem natural, inclusive você vai encontrar bastante ácido ascórbico, que é a vitamina C. Você vai encontrar em algumas farinhas que são melhoradores mais naturais. Agora, quando você compra aquele melhorador, que está escrito melhorador para pães, ele não tem somente uma lecitina ali, ou somente um ácido ascórbico. Ele vai ter outras coisas químicas ali dentro. Mas, se você vai fazer uma produção em larga escala e você não quer perder aquele pão, não quer que ele mofe em uma semana, você quer que ele dure pelo menos uns 15 dias, 1% de melhorador é realmente o que os padeiros profissionais utilizam para estender essa vida de prateleira. Eu não uso porque, assim, acabo não tendo esse tempo muito grande de consumo, tá? Mas se você tem um negócio e você precisa de estender mais esse período de prateleira, é uma oportunidade, é uma maneira de você conseguir estender. Mas várias padarias artesanais que eu conheço utilizam-se somente do ácido ascórbico e já conseguem um tempo de prateleira ali de 7 dias, 8 dias, até 10, conforme a temperatura do ambiente que você estiver, tá? Acho que vale super a pena. Tanto que, por exemplo, lecitina de soja é uma coisa que eu gosto de usar no panetone, sabe? Eu não uso emulsificantes artificiais, eu uso a lecitina de soja, porque vem da soja mesmo, tá? Aninha, Denise, como cadastrar? Eu não sei o que você quer cadastrar agora, porque assim, agora, deixa eu tentar lembrar o que eu falei. Falei tanta coisa. Eu acho que já sei. Como cadastrar no Telegram ou na minha lista de e-mails, né? No Telegram você consegue entrar aqui no link da minha bio também, que é o linktree/pão sem segredo. Você entra lá, você já vai clicar lá, participar do grupo exclusivo do Telegram. Clica que você já vai direto pro Telegram. Pelo e-mail também tem um linkzinho que você consegue entrar lá e se cadastrar, tá? Qual o endereço do Telegram? Não lembro. t.me/alguma coisa. Mas assim, é bem fácil. Você entrar lá no linktree/pão sem segredo. Você entra lá no link da minha bio aqui, embaixo da minha fotinho. Só você entrar ali que você vai já entrar e vai ter várias opções para você poder se cadastrar, tá? Tanto na minha lista VIP de e-mails, como na minha lista do Telegram, tá? Marília, se colocar água de menos, quais as características do pão? Água de menos, a ponto da sua massa ficar endurecida, o seu pão não vai ficar legal, tá? O teu pão vai ficar ressecado e vai durar muito menos mesmo, tá? Então, assim, parta do pressuposto do teu teste inicial com a tua farinha. Analisa quanto de proteína a tua farinha tem, analisa esse teste da farinha de usar os 50 gramas dos 50 gramas de farinha com os 30 gramas de água para você entender como que a sua farinha se comporta aí, tá? Para você poder compreender isso. Então eu quero agradecer o fato de vocês terem passado aqui comigo hoje, vocês terem disponibilizado um pouco o tempo de vocês. Se ficou dúvida, sempre eu tenho essas lives semanais justamente para isso, para poder sanar a dúvida de vocês, tá? E eu vou ajudando conforme eu consigo. E não esqueçam, participem lá do grupo do Telegram, do meu e-mail, para que vocês possam receber esse tipo de informação, receber os links daqui para frente, tá? Que a gente vai ter um monte de aula legal aí. Tenho algumas aulas que eu não vou dar spoiler dos assuntos diários, mas vai ter muita aula legal, muita aula que eu ouço, muita gente me pedindo.